Vida Longa CBN. Nesta edição do Vida Longa CBN, o tema em destaque é o universo das empresas e as sucessões. Em um contexto de uma empresa familiar, por exemplo, todos os filhos de um empreendedor ou de uma empreendedora serão, em algum momento da sua vida, um herdeiro do negócio? Não necessariamente. A gente vai conversar sobre este assunto agora. No Vida Longa CBN, não só nós podemos ser centenários, como as empresas também. E onde é que entra o planejamento disso? A minha conversa é com a psicanalista, especialista em empresas familiares e também em processos de sucessão, Daniele Quintanilha. Bom dia, Daniele. Seja bem-vinda aqui ao nosso CBN Vitória. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que me é tão especial, tão caro. O prazer é nosso. Daniela, a gente tem um quadro novo aqui, que a gente fala de vida longa na CBN, vida longa dos brasileiros, como é que a gente se prepara, para viver tanto, mas tem que se viver bem e melhor, não é isso? Isso se aplica também para dentro das organizações? Se aplica, Fernanda, se aplica muito, e assim como a gente precisa de ter cuidado, na nossa vida, com a nossa saúde, a gente também precisa cuidar das nossas organizações e das pessoas que nelas estão. Porque as organizações também envelhecem, assim como as pessoas? Envelhecem, por isso que a gente tem que cuidar, por isso que a gente tem que estar extremamente atualizado, por isso que estar aberto para as inovações é algo extremamente importante. E esse processo de sucessão é uma coisa que é natural da coisa? Todo filho tem o desejo, a ambição de suceder o pai no seu negócio? Não, Fernanda, não é um processo natural. A gente tem muitas situações onde, inclusive, os pais desejam que seus filhos sejam os sucessores, mas que eles não têm o mesmo desejo, Eles não têm o mesmo interesse, ou às vezes têm até um interesse, mas pode não ter a mesma habilidade ou a mesma competência que é necessária para conduzir aquele negócio. Então, o processo de sucessão é um tema que trata-se de uma forma muito natural, mas, na verdade, a gente precisa trabalhar de uma forma muito séria e muito planejada, para que não tenha impacto nem nessa empresa e nem nessa família empresária. E é uma escolha ou é uma decisão? Bom, uma boa pergunta, Na verdade, todos os filhos, todas as próximas gerações de uma família empresária, ele vai herdar aquele negócio e ele herda, inclusive, uma sociedade, Então, ele não escolhe isso. Ele ganha de presente aquela empresa, ganha de presente seus sócios, que podem ser seus irmãos, seus primos, e a partir daí, aí sim pode ser uma escolha, uma decisão se ele continua ou não com aquele negócio. O desejo em uma empresa familiar é que ele seja um negócio longevo, que ele atravesse as próximas gerações, Agora, eu imagino que tão difícil, seja um jovem começar a se enxergar dentro desse grupo que ele viu desde pequeno, ser construído e prosperar, e alguns nem prosperar, de enfrentar dificuldades lá na frente, como deve ter uma amarra também para aquele que está lá e que não quer sair. Bom, por isso que a gente fala que o processo de sucessão, a gente tem que trabalhar o sucessor e o sucedido. Principalmente quando esse sucedido é um fundador, ele tem uma relação de afeto muito forte com esse negócio. Muitas vezes aquela empresa é a extensão da vida dele. Então, ele não consegue se enxergar longe daquela empresa. E se ele não consegue se enxergar longe daquela empresa, ele não consegue imaginar não estando naquele papel de liderança maior na condução daquele negócio. Se ele não consegue sair dessa posição, ele não dá espaço também para que esse filho, esse sobrinho, ou esse executivo de mercado que seja, venha assumir essa posição de liderança para dar continuidade ao seu legado. Hoje, Daniele, a empresa familiar é a que mais existe como forma, de negócio no Brasil? Isso. Estima-se que aproximadamente 90% das empresas brasileiras sejam familiares. Então, para você ver a responsabilidade que as famílias empresárias têm na economia do nosso país, Na geração de emprego, de renda. Então, essa preocupação com o processo sucessório, ela tem que ser intensificada.
diversificada, a gente tem que preparar os herdeiros, a gente tem que desenvolver, né, essas próximas gerações para que elas possam estar capacitadas, qualificadas, ou para atuar numa posição como futuro executivo, ou para atuar numa posição como um acionista contributivo, né, dessa empresa familiar, né? E a capacidade também de aceitar quando aquele herdeiro não quer dar continuidade ao negócio. Isso é um desafio, inclusive, até para os jovens herdeiros. Eles têm muita dificuldade de se questionar o quanto, de fato, eles têm desejo, o quanto eles têm habilidade ou competência, porque, às vezes, eles se sentem também na obrigação de dar continuidade a esse negócio. Então, eles já se veem fazendo carreira nessa empresa sem nem se questionar, né, se é aquilo mesmo que eles desejam, se é essa competência que eles têm. Então, há de se ter um espaço, sabe, para um questionamento, para reflexão, inclusive para perguntar de que forma que eles podem contribuir para a longevidade dessa empresa, não necessariamente atuando naquele negócio. É claro que, se puder, é o melhor dos mundos, né? Se a gente puder ter herdeiros competentes, desejosos de continuar aquele negócio, é o que há de melhor, né? Mas se não tiver, que a gente tem outras alternativas de contribuição também. Quando que começa esse planejamento sucessório? Em que momento da vida dos dois ali, de dentro da família? Porque a gente leva o trabalho para dentro de casa, né? E a gente vai levar a casa para dentro do trabalho também? Perfeita colocação. Na verdade, muitas vezes a pessoa pensa que o processo sucessório é naquele exato momento de passagem de bastão, né? Na hora que aquela liderança não está tendo mais condições de continuar um negócio, aí ela pensa quem vai assumir o lugar. E não é nesse momento, são muitos anos antes. Eu, como psicanalista, costumo dizer que ela começa na infância, porque se não tiver uma relação de afeto daquele herdeiro, daquele membro da família, com aquele negócio familiar, ele não vai ter interesse de trabalhar naquela empresa. Como você bem falou, imagina os pais levando aquela empresa para dentro de casa, se eles só levam uma perspectiva negativa, se eles só levam os desafios, as dificuldades, será que esse herdeiro vai querer aquilo para ele? Será que ele vai desejar estar naquele lugar que tem um peso tão grande, né? Mas e se for uma família, né, que traz muitas coisas boas, muitos desafios, muitas conquistas, muitas realizações, talvez isso estimule melhor mais esse jovem a querer se aproximar do negócio da família. Pois é, você falando aí, eu já estava aqui no meu imaginário, né? Tentando conceber fisicamente como é que é essa pessoa que chega em casa depois de um dia, para todo mundo, né? O dia é difícil, a gente mata muitos leões, né? Ao longo do dia. E aí você pergunta assim, e aí, como é que foi o trabalho hoje? Ah, só tive problema, tinha pepino para tudo quanto é lado. E aquela criança ouvindo. Isso. Ali ela já cria um bloqueio, tipo assim, opa, não quero isso para mim não, né? Não quero isso para mim. Não que ele não possa falar isso, ele pode, né? Porque é o dia a dia, mas ele também tem que compartilhar as realizações, as conquistas, os momentos de expansão, os momentos de conquista de clientes importantes, de crescimento da empresa, de novos contratos, né? Então, se essa criança, se esse jovem, ele enxerga todas essas possibilidades, né? O momento que está difícil, mas também os momentos que são muito realizadores, isso gera um encantamento. A questão é que muitas vezes só se leva o peso, né? E se eu só levo o peso, principalmente hoje em dia, né, que os jovens têm muitas alternativas, muitas opções de escolhas de carreira, eles vão querer empreender, eles vão querer seguir as suas carreiras sozinhos, não vão querer o negócio da família. E a gente tem tido um movimento, sabe, Fernanda, muito grande de jovens que não desejam dar continuidade aos negócios da família, o que é uma pena, né? Então a gente precisa resgatar esses jovens e esse olhar de interesse para os negócios. Exatamente. Daniele, seguindo um pouco, né, nessa estratégia aqui, quando a gente pensa em trazer, né, o sucessor para dentro do nosso negócio, ele já chegando, tipo assim, ele já ocupa o cargo da diretoria ou o certo é ele começar no chão de fábrica? Na verdade, né, esses jovens de hoje em dia, dessa geração, eles estão muito ansiosos para pegarem logo posições de liderança, né, de destaque, com mais autonomia e independência, só que na vida real isso não é possível, né? Ele não pode nem deve já chegar numa posição muito relevante, porque ele não tem preparo para tomadas de decisões tão relevantes,
ele muitas vezes vai conduzir uma equipe bem preparada, e se ele não estiver preparado, ele não consegue funcionar nessa posição de liderança realmente com a sua própria conquista, né? Ele tem o cargo, mas ele não tem essa autoridade própria, porque ele não tem essa bagagem ainda. Então, há de se ter um preparo, mas em paralelo a isso, ele pode ter alguns desafios que ele pode ser mais autônomo, que ele pode, né, mostrar um pouco mais as suas competências, as suas habilidades. Então, é interessante também, na empresa familiar, a gente identificar de que forma que a gente pode atrair esse jovem, né, principalmente agora, né, com essas possibilidades de mais inovação, de mais tecnologia, que é muito o interesse deles e a maior habilidade, por que não dar alguns projetos para eles ensaiarem, se aproximarem da empresa? São boas alternativas, sabe? A gente tem que, por isso que eu falo que a gente tem que planejar e preparar, porque se a gente deixa naturalmente, pode ser que ele até entre, mas a coisa não foi bem preparada, e aí ele não vai ter interesse em ficar, sabe? E a gente perde grandes talentos. Você trocou no assunto inovação e era minha próxima pergunta, inclusive. Eu ia falar desse mundo novo, né, altamente tecnológico, de soluções muito rápidas, e o confronto com o passado, que não é jurássico, né? Não é jurássico, mas não é tão pronto para tudo isso que a gente está vendo, até metaverso, né? E outras coisas mais. Como é que é esse conflito de gerações? Perfeito. Na verdade, a gente que trabalha muito, né, com as 2, 3 gerações juntas, a gente sempre fala, a gente precisa honrar e respeitar as gerações antecessoras, porque elas têm muita contribuição a dar, mas nós também temos que dar abertura para essa nova geração que está chegando. Então, não é confrontar quem está certo e quem está errado, é compartilhar para a gente poder juntos pegar o que tem de melhor em cada uma das gerações. Então, a gente precisa dialogar bastante para achar essa interface, essa interlocução entre as gerações, porque senão vira uma guerra, né? Fica uma geração dizendo que, olha, eu fiz tudo super certo, por isso que nós estamos aqui, né? E fica a geração nova falando, se vocês continuarem desse jeito, vocês não vão seguir adiante, né? Como se tivesse, assim, propriamente o certo e o errado. Não é isso, a gente precisa, sim, dar abertura para esses novos processos, né? Tem como a gente virar as costas para a tecnologia, para a inovação? Não tem, mas isso não quer dizer que a gente tem que jogar fora tudo que foi feito, né, até agora. É bonito quando a gente consegue conciliar, sabe, a tradição com a inovação. E é possível, nós temos muitos exemplos assim. Muito bom. Eu estou conversando com a psicanalista, especialista em empresas familiares e em processos de sucessão, Daniele Quintanilha. Daniele, a gente está falando de um herdeiro, né? Mas quando tem muitos herdeiros numa mesma família, dá briga? Ótimo. Na verdade, né, um dos grandes pontos de não continuidade das empresas familiares são os conflitos familiares, né? Mais às vezes até do que o próprio preparo em si, porque eles acabam se preparando de alguma forma, né? Então, quando você tem muitos membros da família, a empresa não cresce proporcionalmente ao crescimento de uma família empresária. Então, se a gente não tiver espaços para ter muitos critérios, inclusive, né, de quem pode entrar na empresa da família, quais são as competências necessárias, quais são as habilidades, que tipo de remuneração vai ser dada, em que situação de performance, se ele não atender, ele pode sim ser desligado, né? A gente precisa criar critérios, porque senão entra todo mundo, porque é membro da família, mas sem uma competência necessária. Muitas vezes todo mundo depende daquele negócio, só que se aquele negócio não performar, porque não tem pessoas qualificadas para conduzi-lo, você não vai poder, você não vai sobreviver. Assim como a empresa não sobrevive, você também não vai poder ter distribuição de dividendos, de lucros, de resultados. Então, não tem espaço para todos, precisa estar muito claro esses critérios, até porque, para que as pessoas possam se preparar para serem muito bons profissionais para poder atuar no negócio da família, e aqueles que não tiverem a competência ou interesse serão acionistas contributivos, podem participar, tem que ter informação do que está acontecendo, mas não vão estar no dia a dia do negócio. Não tem espaço para todos, né? E imagina a confusão que deve dar disso dentro de casa. E a mãe tentando separar, né?
E A você... mãe tem uma função super Aham. importante, tá, Fernanda? Super. Elas são preciosas nos nossos processos, tá? Mesmo que elas não atuem nos negócios. Elas são muitas vezes as mediadoras, as conciliadoras, e essa é uma função preciosa numa empresa familiar. Você falou um pouco em competência, né? Se ele tem competência ou não para gerir o negócio. Isso se trabalha? É uma habilidade que pode ser trabalhada? Na verdade, a gente tem que começar fazendo mapeamento mesmo de competência desses jovens, né? É quando a gente fala de um assessment, que a gente faz realmente quais são as competências que ele tem, quais são as habilidades, quais são os interesses, e a gente vai vendo, né, se é possível ele entrar na empresa e quais são as competências que são possíveis de desenvolver. Né? E a gente pode fazer um plano de desenvolvimento efetivo. Às vezes a gente faz planos de desenvolvimento que chegam a durar 5 anos para que ele possa assumir uma posição de CEO, de presidente de uma empresa, né? Então você tem como preparar passo a passo, etapa a etapa, para que ele possa realmente assumir uma posição mais relevante dentro do negócio da família. Entendido. E olha, depois de tudo isso que a gente conversou, o negócio dá errado, ou seja, ele chega, ele passa para um planejamento, para um processo que é sucessório, assume o negócio e não dá certo. Como é que é você tirá-lo do posto, da posição ocupada e buscar um CEO no mercado? Por isso que eu falo da importância de você ter esses critérios muito bem estabelecidos e combinados, né? Se você tem os requisitos bem estabelecidos, se você tem avaliação de performance acontecendo realmente, ele está vendo que ele não está fazendo essas entregas. Então, isso pode acontecer sim. Olha, você está esse tempo todo, você não performou, você não fez essa entrega, você vai ser substituído, né? Ele vai continuar como acionista, como sócio, mas ele não vai estar naquela posição de liderança. Fernanda, eu diria o seguinte, tá? Se isso é muito bem feito, a própria pessoa que é membro da família, ele mesmo se pronuncia e fala que ele não está tão contributivo assim, é melhor ele ficar na posição de acionista. E ele, muitas vezes, ajuda a conduzir esse processo de escolha até de um executivo de mercado, porque ele tem a percepção de que o negócio tem que continuar. Pode não ser com ele, né? Ele pode ficar numa posição de conselheiro, né? Uma posição mais de bastidor, mas que ele não é o melhor executivo que a empresa pode ter. Então, ele pode, inclusive, apoiar nessa captação desse profissional de mercado. Não precisa ser sofrido, né? Por isso que eu falo que sucessão, se a gente considerar como um processo, tem muito diálogo, tem muitos acordos, tem muitos combinados, então você pode conversar sobre isso. Né? Não é uma coisa que pode ser tão dura. É claro que ela é um pouco doída, né? Mas ela pode ser um pouco mais leve quando a gente prepara, quando a gente acompanha, quando a gente conversa, né? E quando eles têm muita clareza de que o negócio precisa ser longevo. E para ele ser longevo, qual é a contribuição que cada membro da família tem que estar? Talvez a minha maior contribuição pode ser não estar no negócio trabalhando lá, né, porque eu não sou a pessoa mais adequada para aquela posição. E essa pode ser a minha contribuição. Eu posso ser uma dessas que ajudo no alinhamento familiar, que ajudo a preservar os valores da empresa, que é algo super importante. Sou aquela pessoa que ajudo, né, na coesão entre os membros da família, porque se isso não tiver, se tiver muito conflito, a gente não segue adiante, mesmo que o negócio seja maravilhoso. Eu posso ter outras funções que não seja uma posição lá operacional no dia a dia. Adorei essa nossa conversa. Daniele Quintanilha, uma das nossas convidadas deste sábado. E a gente aqui no Vida Longa CBN falando que as empresas também têm vida longa e por isso que o planejamento é fundamental. Muito obrigada, pela sua contribuição. Um grande prazer. Sucesso. Volte sempre. Tudo de bom. Um abraço.